de Deus, muito bom dia para todos, que Deus abençoe a todos. Aleluia! Ô glória! Seja bem-vindo ao nosso canal e que a partir de agora nós vamos dar continuidade no nosso estudozinho da Palavra do Senhor. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ouvir a nossa Bíblia. Bom, como eu falei para vocês, que Saulo foi com Barnabé a primeira viagem missionária, né? Olha só, a primeira viagem missionária, olha que lindo, um homem que acabou de se converter e já estava fazendo viagem missionária, né? Que coisa linda, que disposição que esse homem tinha, né, para falar de Deus. Então, aqui em Barnabé e Saulo, a primeira viagem, diz o seguinte, 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha só, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Mané Calaço de Herodes, Intertraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, esses homens de Deus que estavam ali, eles estavam em consagração, eles estavam jejuando, que naquela época da lei se jejuava, né? Jejuava, tinha aqueles rituais todos. Hoje você vive na graça, você não precisa disso. Ah, não precisa jejuar? Não, hoje você tem a fé em Jesus Cristo. Tá? Isso aí na época da lei, fazia isso. Então, não, mas Jesus jejuou. Sim, Jesus jejuou porque ele estava no seu corpo de carne, como nós. Nós precisamos, assim, às vezes, de orar, mas quando a gente tem a graça, a gente não precisa mais jejuar, a gente precisa apenas crer na palavra e obedecer a graça do Senhor Jesus, que é a doutrina que Paulo vai nos ensinar. Então diz o seguinte, e servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo com letra maiúscula é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha, Senhor, que coisa linda. Deus usando aqueles homens que já eram homens experientes com Deus, levantar ele, imediatamente, ele e Barnabé, para a viagem que eles vão fazer. Você viu? Deus já mandou ele já pregar. Então, jejuando e orando, impôs sobre eles as mãos e os despiram. É isso que está. Ele já começou a viajar ali. E nesse versículo aqui, que diz que ele chega em Tarso, né? Ele chega em Tarso e ele já começa ali pregando. Olha só o 9, o versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, presta atenção, letra maiúscula. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, tá vendo? Chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando a roda procurava quem quisesse guiasse pela mão. Então o propulsor, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então aqui Paulo, ele já enfrentou o primeiro problema. Ele encontrou um homem aqui, um homem que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo, cheio do Espírito Santo, já repreendeu, né? Já repreendeu aquele homem. E estando ele na presença de um homem importante, que era o precursor, né? Ele viu que Paulo tinha poder, porque o homem ficou cego imediatamente. Então, dali, Paulo já começa o ministério dele ali. É igual você. Você está cego. A sua vista está cega. Você não entende a graça. Eu realmente não entendo a graça. Porque a graça, você não precisa fazer nada. E as pessoas pensam que é fácil. Mas não é fácil. Você tem que matar a sua carne todo dia. E esse homem que estava ouvindo, aquele homem, a adivinhação, quando Paulo chegou e olhou,
Paulo já falou com ele, que o Espírito Santo já estava ali usando Paulo. Então, daquele dia em diante, ele começa a ser chamado de Paulo, Paulo de Tarso. Tá bom? Ele começa a ser chamado de Paulo de Tarso. Aí começa o ministério de Paulo. E ele fala de Jesus para esse homem que é importante. E ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, apóstolo Paulo, daí começa a carta aos Romanos. No próximo capítulo, nós já vamos pular para Romanos, que aí o apóstolo Paulo já vai fazendo a primeira carta, escrevendo a primeira carta aos Romanos. Se você continuar lendo aí na sua casa, você vai ver o que aconteceu durante a tragédia dele até chegar a primeira carta aos Romanos. No próximo episódio, nós vamos ler Romanos. Primeiro Romanos. Ok? Deus abençoe, tá? Fica na paz do Senhor e até